Não tem outra forma de estarmos andando com Deus. A palavra, ela gera em nós luz. E se nós estamos nas luzes, nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós estamos transmitindo também para o mundo esta palavra. Muitas vezes nós até podemos falar dessa palavra, pregar essa palavra, devemos fazer isso, mas se a nossa vida tem um bom testemunho, se a nossa vida está condizendo com a palavra de Deus, nós muitas vezes estamos falando de boca fechada, só de estar na luz, porque nós estamos na luz, que é a palavra de Deus, e isso gera em nós a presença de Cristo. E assim nós levamos a luz para o mundo, através da nossa vida, do nosso testemunho. A palavra de Deus é a receita, ela é um manual. Pode ser a receita mais simples que você tiver escrita. Um bolo, um arroz, olha que coisa, receita simples. Mas se você não pôr na prática, vai estar com fome, vai morrer de fome. Eu posso estar olhando a receita e com fome. Quando eu coloco na prática aquela receita, sai ali um delicioso alimento, eu me alimento. Assim é a palavra de Deus. Todos têm essa receita, ou deveriam ter essa receita, que é o manual de estarmos sendo cada dia fortificado, cada dia mais próximo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquele que pratica esta palavra, aquele que tem zelo por esta palavra, ele está com a sua casa espiritual, com a sua vida espiritual edificada na rocha que é Jesus Cristo. Não importa a tempestade que viemos a passar nesta vida, se Jesus tem estado em nosso coração e se nós somos praticantes da sua palavra, com certeza nós vamos vencer todas as tempestades que vierem. Mas aqui Jesus diz que aquele que não tem o cuidado, não tem o zelo de cuidar, de viver a palavra, de não somente ser ouvinte, mas praticante, aquele que não pratica, aquele que não obedece à palavra de Deus, diz o texto que virá as tempestades, virá os ventos, virá as enchentes aí da tempestade da vida, e essa casa se dará a ruína, será toda destruída. Aleluia! Os que ouvem a palavra e guardam esta palavra, ele resiste às tentações, ele resiste ao inimigo, as ciladas que o inimigo tem para muitas vezes derrubar aqueles que estão alicerçados na rocha. Esses aí são aqueles que são perseguidos, mas se você tem cuidado de viver, tem um cuidado de seguir a palavra, de viver a palavra, gera em você essa luz, gera em você vida. A palavra de Deus nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Aleluia! A palavra de Deus nos sustenta, nos mantém de pé. A palavra de Deus é como vestes espirituais. Nós estamos agora, não com essas vestes, mas as vestes espirituais brancas, alvas, e assim a luz é transmitida para o mundo. Está aí talvez passando por uma dificuldade, por uma luta, por um problema, porque a vida ela tem as suas dificuldades. Nós sabemos que tem os vendavais da vida, talvez pode ser um vendaval, uma tempestade na saúde, talvez familiar, talvez espiritual, mas a palavra de Deus diz que aquele que pratica esta palavra, aquele que tem zelo por esta palavra, ele está com a sua casa espiritual, com a sua vida espiritual edificada na rocha que é Jesus Cristo. E eu quero trazer aqui no texto que se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, os dois fundamentos. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra o ímpio, contra esta casa. Mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia. Verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra o ímpio, contra esta casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Você não terá problema algum quando vier os ventos, quando vier as dificuldades desta vida, as tempestades desta vida sobre você, porque você tem a palavra de Deus. Edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu, e não o que age com imprudência. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Olha como é importante estarmos praticando e vivendo a palavra de Deus. Pessoas vão estar sendo abençoadas através da minha vida, da sua vida. Pessoas vão olhar para você e ver que você é uma pessoa que está alicerçada na palavra de Deus, através das lutas, das dificuldades que às vezes você possa estar passando, mas ainda assim as pessoas vão ver em você algo diferente, que é Cristo, que é a sua palavra.